Agora vamos falar, porque não queremos que haja incidentes pelo caminho com as crianças, vamos falar de como pode prevenir e, se entretanto acontecer alguma coisa, como é que deve atuar. Para isso, convidamos novamente a enfermeira especialista em saúde infantil, Regina Freitas. Muito obrigada. E o socorrista, já mais do conhecido, Gonçalo Félix, também aqui a representar uma Madeira Emergência, que é uma entidade que também tem trabalhado na formação e informação para a população. Da última vez falamos nas crianças mais pequeninas, não foi, Regina? Hoje falamos na fase em que eu acho que é mais complicada, que é quando eles começam a andar. Exatamente. Da última vez nós centrámos-nos no espaço físico, no recém-nascido. Desta vez acho que é importante nós abordarmos quando eles começam a explorar. E se os nossos telespectadores tiverem alguma dúvida, se têm crianças pequenas, não sabem bem como prevenir os acidentes, podem e devem ligar para o 291-709-133. Serão bem-vindos nesta nossa conversa, não é? Porque há sempre dúvidas a aparecer, os pais querem melhor para as crianças, mas se calhar não sabem. Por exemplo, vamos então dividir quais são os acidentes mais comuns numa criança a partir de 1 ano. A partir de 1 ano, os acidentes mais comuns poderão ser as quedas, que já vêm de trás, mas nesta altura uma queda já relacionada, por exemplo, com o mau uso ou com o uso inadequado do vestuário, umas calças mais compridas, uns sapatos que não sejam adequados àquela fase que ele começa a caminhar, os atacadores desamarrados, e também as intoxicações, porque é uma fase de curiosidade, uma fase de exploração, e muitas vezes tudo o que está ao alcance continua a ir para a boca, e por isso as intoxicações também são alguns dos acidentes mais frequentes. Os engasgamentos ou sufocar por causa de ingestão de corpos estranhos também acontece nesta altura. E as queimaduras, que está tudo relacionado com a curiosidade. Estas queimaduras podem ser, por exemplo, provocadas por um ferro de engomar que esteja quente e que a criança vai puxar o fio e o ferro cai, ou então a criança, ao trepar o armário da cozinha, por exemplo, tem algum prato ou algum utensílio da cozinha com água quente e pode a água cair sobre a criança e aí provocar as queimaduras. E como é que se previne estas situações? Porque são diferentes aspectos que estavas aqui a referir, não é? Por exemplo, como é que se previne as quedas? Será que o uso de sapatilhas sem atacadores, com aqueles velcros, é uma alternativa, na tua opinião? Quando eles começam a andar, o ideal até é que eles consigam sentir o chão, que eles consigam pôr a planta do pé totalmente no chão. E aí o mais adequado será uma meia antiderrapante. Depois existem no mercado sapatos mesmo adequados à idade da criança e adequados àquela função, porque tem de ser um sapato que tenha uma sola muito maleável, porque ele está numa fase de começar a andar. Mas o descalço com uma meia antiderrapante ainda é o mais adequado. E posturas viciosas com o pé, não é? Exatamente. Exatamente. Toda. Mas se não conseguirmos prevenir, Gonçalo, e a criança cai, o que é que nós fazemos? Devemos ir logo agarrar e perguntar se está tudo bem, e abraços e beijinhos, que eu acho que é o primeiro instinto do pai e da mãe, é logo agarrar, não é? Exato. Bem, mais uma vez, obrigada pelo vosso convite. Quando falamos em crianças, é sempre bom termos a noção, porque a criança, como a enfermeira Regina estava a falar em relação à prevenção, nunca é demais prevenir, nunca é demais conhecermos os cuidados mínimos que devemos ter e podemos realmente atuar quando as coisas acontecem, porque infelizmente por mais que se previne, por mais que se esteja atentos, nunca se consegue prevenir na sua totalidade, daí que os pais, os cuidadores, as pessoas que lidam diariamente com crianças, devem estar atentos a alguns sinais evidentes que possam realmente reconhecer e depois de eles acontecerem, saibam atuar rapidamente perante estas situações. A primeira, a Gina falou aqui em 2 ou 3 aspectos, que são as intoxicações, as quedas e as queimaduras. São realmente os casos mais comuns no primeiro socorro na criança, nos primeiros anos de vida, principalmente a partir de 1 ano de idade. Porque o bebê é o latente, chamado bebê de colo. Geralmente a queimadura só pode acontecer quando vão fazer a parte do banho e a mãe às vezes não tem o devido cuidado, ou porque as coisas acontecem, às vezes a água não está à temperatura ideal e vai colocá-lo dentro da banheira sem ter feito a medição primeira, daí pode surgir uma queimadura. Em relação a essa parte das quedas, quando acontece, realmente é um erro, mas compreende-se. As pessoas, quando há uma queda, há uma criança que cai, toda a gente corre, vai de encontro à criança para tentar levantá-la, apoiá-la e, de certa forma, consolá-la, porque há aquele instinto que as pessoas têm, agarrá-la e juntam ao colo. E aquilo que nós falamos em primeiro socorro é primeiro ter
ter algum cuidado antes de abordá-lo e antes de tocá-lo e levantá-lo logo, para perceber realmente se não há nenhuma suspeita de nenhum traumatismo ou algo mais grave, antes de levantá-lo logo. Primeiro começar a perceber, falar com ela, minimamente ver se ela se movimenta bem, se ela consegue movimentar os membros, a parte da cabeça, falar, consolar no local. Depois disso, aos poucos, pode sim começar realmente a pegar nela e a levantá-la e consolar a criança, se não for uma situação mais grave. Sendo uma situação grave, deve permanecer no local, chamar as equipas terciadas através do 112 para que eles possam fazer toda a situação de forma correta, a estabilização e o transporte em meios de contenção de forma corretos. Mas se os pais quiserem ajudar, por exemplo, uma altura, se a criança cai da sua própria altura, portanto, está a tentar andar, tropeçou, em princípio não será muito preocupante, não é? Geralmente, que haja algum objeto. Obviamente que nós consideramos um traumatismo, de uma maneira geral, geralmente quando é uma queda superior à altura do corpo. Mas uma criança que está nos primeiros anos de vida a tentar aprender a andar, aquelas quedas geralmente nunca são quedas muito graves, porque são aquelas quedas que caem de rapos com as fraldas, ainda tem a fralda. Agora, se há uma situação realmente em que há umas escadas, não há as proteções devidas que quem tem casas com escadas e com outros andares que deve ter, obviamente, ou varandas, realmente o grande problema da criança é a parte da cabeça, porque é maior, é mais pesada que o corpo, eles têm sempre a tendência de ir para a frente e cair e bater com a cabeça no chão. E o grande problema realmente é uma suspeita de um traumatismo craniano, no caso da criança, e como eles têm um corpo pequeno, se há uma queda grave e de uma grande altura, vai haver lesão em várias partes do corpo, porque o corpo é pequeno e apanha a cabeça, poderá apanhar a parte da cervical, poderá apanhar a parte da cintura, neste caso a bacia, poderá haver ali várias suspeitas de traumatismos, o que é grave. Portanto, pode paralisar até. Sim, uma queda grave, obviamente pode haver uma suspeita de traumatismo vertebromodular, a nível cervical. Daí que é importante, e reforçando o que o Gonçalo disse, que os pais, no caso de uma queda de uma altitude significativa, é melhor deixarem... Já é desconfiável. Se a criança estiver queixosa ou pode estar inconsciente, é melhor não mexer e então chamar o 112. Há uma coisa aqui realmente importante, ainda bem que se lembrou, que é no caso dos sinais, as pessoas às vezes têm aquela tendência, ele está bem, começou a se interessar por outra situação, esquecer um bocado. Temos que estar atentos naquelas primeiras horas, realmente se há alterações do estado de consciência da criança, se for uma queda, se bateu com a cabeça no chão, como é o caso de vômitos por repetição, se ele estiver a vomitar, se ele tiver muita sonolência, se houver alteração na parte nos olhos, no seu comportamento, no seu choro, é realmente suspeitar de alguma situação diferente e encaminhar para um serviço de urgência. Não havendo isso, obviamente, situações muito graves, não há necessidade de grandes situações. É o chamado galo na cabeça, um bocadinho de gelo e vai para outra. Geralmente, mas a minha questão é mais no sentido que se foi uma queda superior à altura e parece que pode ser mais grave até chegar a ajuda diferenciada. Não é? O que é que os pais podem fazer? Manter a criança o mais imóvel possível? Como é que devem pôr a criança imóvel? Naquele momento, se há realmente uma queda que é suspeita de ser grave, em que visivelmente os pais veem que é uma situação mais grave, o nosso aconselho é sempre nunca movimentem a criança, ou seja, nunca mobilizem a criança de um local para outro. Mantenham onde ela está, tentem falar e consolar a criança onde está, no local onde cair, vão aos poucos percebendo se ela se movimenta bem, como é que está a parte neurológica, ou seja, se ela está com o discurso coerente, se está adaptado à sua idade, ou seja, se ela está a falar bem, se lembra bem das coisas, se está sonolenta, se está desorientada. Isso é uma das primeiras coisas a fazer. Depois, como é que está a face? Isso é uma coisa que devem realmente reconhecer na criança. A coloração dela, está com uma boa coloração, está muito pálida ou não, está sonolenta, está prostrada. Tudo isso é muito importante para perceberem realmente algumas situações de suspeitar disto tudo. Claro. Não movimentar, nunca dar nada de beber e de comer. Lembrem-se, é das coisas mais importantes no primeiro socorro, do 0 aos 80, ou seja, nunca se dá nada de comer nem beber. Evitem essas situações, mesmo que ela queira ou que ela tenha sede, principalmente nas situações de quedas e traumatismos. Vamos sempre evitar dar algo de beber, porque pode ter influência depois se tiverem que ir ao bloco e etc. Nunca se deve dar nada de beber. Já não podem. É, fazer esvaziamento é mais tempo. Exato, é uma das coisas. Começa-me a surgir na cabeça, será que aí em casa já vos aconteceu alguma vez esta situação da criança que cai, não sabem se mexem, se não mexem? O que é que fizeram nesse momento? Entraram em pânico? Tentaram mexer? Chamaram logo a ajuda diferenciada? Liguem para o 29179-133, deixem o vosso testemunho e a vossa opinião, o que é que às vezes os pais também podem fazer de diferente, não é? Porque o primeiro
impacto é logo proteger, não é? E é aí que muitas vezes começa o problema. Isso, na parte dos traumas, sim, há sempre aquela situação de ir a correr, levantar, e mesmo os professores, mesmo os educadores das pessoas, porque as pessoas não têm grandes formações e fazem aquilo que podem e que sabem, logicamente. Acarinhar a criança. E às vezes o facto de movimentar, se for realmente uma situação grave, pode trazer outras complicações. Okay. Portanto, nessa situação, já chegamos lá. Traumatismos, mexer o mínimo e não ver, nada despistar de situações anormais. Pesquisar sinais evidentes na cara da criança, no seu comportamento, principalmente na parte neurológica, vômitos, repetição, não dar logo de sonolência. comer, nem beber. Nada disso, Muito exatamente. Bem. E agora vamos às outras situações, porque já referiram aqui tantas as crianças, só mesmo precisam de um seguro de vida. Mal nascem. Estavas a referir também a situação das queimaduras, não é? Porque há diferentes focos de queimadura que podem surgir. Dentro do espaço da casa. E mesmo na rua existem vários tipos de queimaduras. Existe, como eu já referi, a queimadura por água quente ou por um alimento quente, que é no caso da cozinha, por objetos quentes, por exemplo, tocar na porta do forno. Isso é uma coisa que eles desde cedo convém aprenderem o que é o quente e onde é que devem ou não explorar na casa. Daí que é importante parece também. Parece que ainda se torna um desafio, porque o pai e a mãe dizem não toca, que isso está quente, não mexe. Eles ainda têm mais um instinto de ir lá tocar, não é? Pois, muitas vezes é isso. Mas daí que é importante os pais irem colocando as regras desde cedo, as regras e os limites, para que depois a criança consiga estar em segurança dentro da sua casa. Porque um limite, uma mãe que coloca um limite aos filhos está a dizer, olha, tu podes fazer as coisas dentro destes limites que eu te coloco, e dentro destes limites eu sei que tu estás seguro. Se tu ultrapassas o limite, eu já sei que pode ser prejudicial para ti. E a criança depois aprende isto também. E isto, eu estou a dizer isto para também, a nível da abordagem dos pais. Às vezes os pais sentem-se culpados por estabelecer os limites, vá lá, ou acham que não há necessidade, ou que isso não é gostar da criança. Não, o estabelecer o limite, o saber até onde é que a criança pode e deve ir, é importante, e é uma proteção e é um ato de amor para com essa criança. Outro aspecto importante também das queimaduras, e agora vem o verão, são as queimaduras solares. Porque muitas vezes os pais ou esquecem-se de aplicar o protetor, ou então pensam que o protetor é só para usar na praia, quando não é. A pele da criança é uma pele muito sensível. O protetor deve ser usado sempre que a criança começa a andar com o corpo mais a descoberto. E já antes de sair de casa. E já antes de sair de casa, exatamente para evitar as queimaduras, porque nós sabemos que o nosso clima, o nosso sol cada vez é mais agressivo, e principalmente para a pele de um bebê. E na segunda parte vai ter que esperar, porque vamos descobrir o que é que se faz numa queimadura. Será que se põe álcool? Será que se põe azeite? Será que se põe pasta de dentes? Será que tudo isto está errado? Não saia do seu lugar, o intervalo é curto. Até já. Estamos de volta ao seu Madeira Viva, onde estamos a falar da prevenção de acidentes na saúde infantil, nas crianças quando começam a andar. É verdade, é um perigo iminente. Já lhe aconteceu alguma vez alguma situação? Agora vamos falar das queimaduras. O seu filho ou a sua filha ou o seu neto queimou-se quando estava a cozinhar alguma coisa, foi lá com a mãozinha mais rápido do que o seu olhar, e o que é que fez? Sabia exatamente qual a postura, a abordagem, o que é que devia aplicar na pele? Ligue para o 291-709-133, quem fala de queimaduras fala tantas outras coisas, que é o que estamos aqui a pincelar. Gonçalo, e agora começava contigo, que eu estava ali a dizer no final da primeira parte, quase em tom de provocação para os nossos telespectadores, o que é que se faz numa queimadura? Aplica-se manteiga? Exato. Põe-se manteiga? Não. Nunca se deve de aplicar outro tipo de gorduras e de substâncias que não são indicadas para o efeito. E as pessoas realmente, às vezes por desconhecimento, às vezes por aquelas tradições antigas... É que houve-se tanta coisa. Houve-se tanta pasta coisa, de dentes, manteiga, claras de ovo, vaselina, álcool... papas de maisena, álcool, manteiga, as gorduras, e realmente as pessoas nos cursos de cozinha perguntam muitas vezes: olha, eu costumo deitar as papas de maisena e aquilo funciona. O que nós dizemos: olha, se funciona para si,
Ainda bem, se lhe faz bem, ok, mas nunca se deve, obviamente, aplicar outro tipo de substâncias que não são as indicadas. E aquilo que se deve fazer numa queimadura, principalmente nas crianças, na primeira fase, na primeira instância, logo, água corrente, uma temperatura tépida, nem muito fria, nem morna. Nada de gelo também. Nunca se aplicar gelo, porque o gelo provoca ainda mais, ou seja, mais frio, provoca mais a queimadura. Daí que devemos aplicar sempre os bipantenes, outros cremes que são indicados realmente para este tipo de situação. Nunca pôr pensos nem outras situações por cima da queimadura, porque quando levanta ou vai levantar a pele, daí que se decide aplicar um penso ou uma compressa específica, tem que ser uma compressa gorda, que existe nas farmácias, nos supermercados, que são específicas para queimaduras. Então... E desculpa interromper, mas eu agora vou puxar a brasa à minha sardinha, que no caso disso acontecer, convém os pais irem aos centros de saúde, porque aí nós temos o material adequado. Sem terem que gastar dinheiro. Exatamente. E com profissionais nós com profissionais preparados para isso, e às vezes os pais podem ir à farmácia e pela indicação que dão o farmacêutico perceber que é uma coisa e afinal é outra, e ali no centro de saúde a criança vai e faz o tratamento mais adequado para a dor, não é? Se houver necessidade de tal também, por isso é que é importante também ir aos centros de saúde. Exato. Continuando, nunca usar outro tipo de substâncias, nunca usar as crianças às zonas que são sempre mais complicadas as queimaduras, como é o caso da face, das vias aéreas, porque pode comprometer realmente a parte da ventilação, da respiração, a parte dos órgãos genitais, as axilas e virilhas, são situações geralmente mais graves. E as queimaduras estão definidas em 3 graus, primeiro, segundo e terceiro. Agora, não é a pessoa... E qual será o grau mais grave? O grau mais grave é sempre o 3º grau, que é aquela que apanha já a pele, da derme e epiderme, que chega quase ao osso, onde há quase carbonização. O 1º grau é aquela queimadura comum que se apanha na praia, no sol, vermelhão, onde não há preciso aplicar grandes primeiros socorros para esse tipo de queimadura. Havendo uma de 2º grau, onde já existe bolha, que é aquela considerada a diferença entre a 1º e a 2º grau, é que existe bolha, nunca arrebentar a bolha, ok? Nunca aplicar estas situações que não se deve de aplicar, nem gelo, água corrente, temperatura ambiente, aplicar uma compressa gorda, se for o caso, ou um creme específico, e mais nada. Mas fala-se em compressa gorda, não quer dizer que seja para aplicar gorduras em casa, nem vacinas, nem nada do género. Uma compressa que é específica para esse primeiro socorro. Tendo isso, nunca retirar a roupa que esteja colada e aderente à queimadura, ter cuidado muito com a parte dos olhos, usar soro fisiológico, que é uma coisa que se usa muito, mesmo também nas queimaduras, pode passar, porque ela, além de ajudar um bocadinho a aliviar a dor, também está a fazer a desinfecção do local, porque as queimaduras o que provoca são muitas infecções, pelo facto de não haver pele, poderá provocar muitas infecções ali naquela área. Daí que é preciso ter sempre algum cuidado, principalmente nas crianças, parte da face, órgãos genitais, axilas e virilhas é muito complicado, mãos podem-se colar. Por isso, umedecer sempre os espaços com soro fisiológico ou com compressas e soro fisiológico, deixar lá nesse espaço para eles nunca se fecharem e se colar. E depois E já vamos retomar, mas temos agora uma chamada em linha. José Carlos Gomes, olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Já agora, os meus parabéns pelo vosso programa, que é sempre excelente e estou sempre com muita atenção ao pessoal. A minha intervenção é apenas para dar uma pequena dica. Eu, há cerca de 61 anos atrás, tive uma queimadura bastante séria, quando uma cozinheira que nós tínhamos lá em casa preparava o meu lanche, naquelas cozinheiras antigas a petróleo, ou a álcool na altura, entretanto parece que tinha pouco lume, ela foi deitar um pouco mais de lume, aquilo pegou lume e ela em pânico joga essa dita cozinheira e a garrafa do álcool para o quintal, onde eu me encontrava a brincar, e tão bem que a garrafa acaba por explodir ao passar sobre a minha cabeça e eu fiquei com o cabelo todo queimado, as orelhas, a boca, enfim. E nessa altura fui para o Hospital dos Marmoleiros, fui lá tratado pelo médico, que me pôs pachos de algodão com álcool. Depois, mais tarde, o Dr. Humberto Pestana é que me retirou esses pachos de álcool e pôs-me uma pomada, não faço a mínima ideia o que seja, mas a minha dica é tudo isto para dizer que a minha dica de hoje seria para toda a gente que tem crianças em casa, e não só, que devem ter sempre em sua casa uma pomada específica para queimaduras. Quando chega a altura de distinguir o seu prazo, deite fora, não usou, ótimo, muito bem, deite fora, compra outra, ponha lá no armário. Porque
quando se tem crianças em casa, pronto, os acidentes acontecem. Claro. Com crianças a gente tem que se precaver ao máximo e, portanto, isto eu acho que é uma dica muito importante. Muita gente se esquece que uma pomada daquelas é tão barata e é sempre bom tê-la à mão e tê-la em casa, seja para que tipo de queimadura for. E não se esqueça sempre, como disse aí o Sr. Enfermeiro, colocar sempre água fria por cima da queimadura, nada de ovo, nem de leite, nem dessas coisas todas, que isso sinceramente resulta para um, pode não resultar para o outro, não somos todos iguais. Portanto, o essencial é que tenham em casa sempre um produto para queimaduras. Exatamente. Muito obrigada pelo seu testemunho, Carlos, um bem-aja e um bom resto de tarde para si. Obrigada pela sua companhia. Aqui a frisar uma situação, infelizmente aconteceu na sua infância, mas está precavido. E cá está, eu por acaso eu ia alertar sobre este aspecto, porque dependendo da extensão da queimadura, os pais têm de avançar mesmo para o serviço de urgência. E aqui na Madeira, muitas vezes as queimaduras são provocadas pelo milho quente, porque é uma tradição, porque é faz parte da gastronomia e enquanto as mães ou as avós preparam o milho quente, pode haver essa queimadura, pode haver esse acidente e provocar, e isso normalmente provocam queimaduras com grande extensão. Portanto, nesse caso pode ser necessária a intervenção da cirurgia pediátrica. Exatamente. Em casos, mas aí são referenciados pelas instituições de saúde. Mas o importante é nada de gorduras. Água fria, tal creme, se for uma coisa reduzida. Numa fase posterior, mas primeira atuação, água fria. Água. E já há situações que também podem provocar queimaduras e também podem provocar situações mais complicadas, que é aqueles químicos que às vezes todos temos em casa, não é? Portanto, pode haver ingestão como a queimadura pelo contacto com a pele. As lexívias, outros produtos corrosivos. Isso acontece muito, na tua opinião, pelo que tens visto? É importante nós alertarmos sempre os pais, porque os pais, os avós, a família, todo o agregado que está em contacto com a criança ou o meio onde a criança está, é importante que as pessoas estejam despertas para que todo esse tipo de produtos deve estar num armário reservado e bem fechado e longe do alcance das crianças, porque elas depois arranjam mil e uma maneiras de lá chegar. Esses produtos normalmente têm cores mais fortes, têm cores apelativas e a criança associa a um alimento, associa um sumo, associa ao que tem dentro do seu biberão ou dentro do seu copo. Daí que é importante os pais terem atenção e ter sempre guardado. Em relação ao contacto com a pele, nós temos, por exemplo, os venenos, os pesticidas, que cada vez mais as pessoas têm as suas hortas e o seu terreno ali para cultivar e às vezes fazem a utilização de pesticidas, herbicidas. E que ficam nessas barracas de fácil acesso. E mesmo na horta onde a criança pode ir para lá explorar, pode ir para lá tocar na planta e aí pode provocar uma irritação devido a esse contacto. Portanto, prevenir é pôr o mais longe do alcance. Mas, se não conseguirmos prevenir, Gonçalo, lá estás tu para resolver a situação, não é? É verdade, cá estamos nós e o que é que fazemos? Situações de crianças que se foram intoxicadas, principalmente pela via aérea, ou seja, agarraram uma caixa de comprimidos e engoliram ou tomaram um frasco de lexívia, porque há realmente o facto de muitas das pessoas às vezes guardam esses restinhos em garrafas de águas pequenas debaixo da pia, que é onde fácil acesso, e as crianças chegam lá, tomam aquilo. Se houver essas situações, a primeira coisa é tentar identificar o tóxico que foi ingerido. Isso é das primeiras prioridades. Realmente se suspeita que houve uma intoxicação qualquer na criança, é tentar identificar o que está à volta. É por isso que é muito importante, quando chegamos à capacidade de observação e ver aquilo que está à volta, que tipo de comprimidos o familiar já identificou, quando pede a ajuda, não é? A ambulância já diz ingeriu tal coisa. É importante que assim façam. E enquanto eles chegam, não chega a equipa diferenciada, chega a uma coisa muito importante, que existe um número, que é uma linha verde, que é o CIAV, o Centro de Informação Antivenenos, que a pessoa pode e deve ligar imediatamente, porque esse Centro de Informação Antivenenos tem uma base de dados imensa, vasta, sobre todo o tipo de produtos e qual será o socorro mais adequado e o que é que deve ou
não deve dar naquele momento para aquela situação, tipo um antídoto. E é importante que as pessoas liguem e vão enquanto o socorro não chega, podendo fazer alguma coisa. É importante, então, recolher a informação do que é que foi ingerido, dar a equipa diferenciada para levar para o hospital, mesmo o facto, os comprimidos, se não têm a certeza se é mais do que um, juntem, levem. É importante, obviamente, nunca dar de beber nem de comer, está fora de questão. E uma coisa muito importante, há determinadas substâncias que são ingeridas e que não se deve provocar o vómito. Porque qual é a intenção? Exatamente, se queima à entrada, vai queimar a saída e vai piorar. Ou seja, nunca provocar o vómito, deixar que as equipas diferenciadas cheguem, estar atento ao estado de consciência da criança e se respira, se não respira, a coloração, como é que está, não dá nada de bem nem de comer, afastar os tóxicos. Se a roupa está molhada ou se está cheia de outra substância que está ainda a provocar aquela inalação daquele produto, devemos retirar essas roupas contaminadas. Mas não tocar diretamente. Não tocar diretamente e cuidar. A segurança em primeiro lugar. Logo, se vai tocar nessas substâncias, usem luvas, meios de proteção. Se tem que meter a boca, no caso da criança, para tentar insuflar, se for um caso já de não respirar, tenham cuidado se não tiverem máscara. O melhor é tomarmos os meios de precaução, porque também vão ficar intoxicados. As substâncias hoje em dia usadas como os paraquatos, os gramaxones, são substâncias herbicidas que se usam nos fertilizantes da terra e que geralmente são esse tipo de substâncias que costumam fazer inalação. É muito corrosivo e se a pessoa puser a sua boca em contacto com ela, também vai ficar com intoxicação. Daí, muito cuidado com isso. Portanto, identificar bem qual é o agente, nada de dar leite. Nunca de nada de beber nem de comer. Se ligar para o cigarro... E que havia esse mito do leite? Há alguma substância que eu penso que era mais para forrar o estômago e tentar eliminar aquele tóxico. É porque o leite quase que depois ajuda na absorção desses químicos, não é? Ainda é pior a intervenção. Completamente contraindicado. Portanto... E daí que é importante também nunca mudar o frasco, mesmo que esteja a terminar a embalagem, nunca mudar para uma embalagem, neste caso uma garrafa de água ou qualquer embalagem diferente, porque pode ser necessário saber a constituição e no rótulo destas embalagens é obrigatório vir lá toda essa informação. Portanto, fica aqui uma deixa. E nós estamos quase já a acabar a nossa conversa, mas Gonçalo, sei que estão quase de parabéns, uma Madeira Emergência, não é? Mais um ano de aniversário. Como é que vão assinalar? Com poupa e circunstância? Sim, isso sempre. A nossa prática tem sido comum nas massificações em suporte básico de vida, nas escolas, nas instituições que nos pedem, no contexto de rua, nos cursos que temos vindo a promover ao longo do ano para a população, em suporte básico de vida e em cursos de primeiros socorros, assim como um pouco mais diferenciado. E nós agora vamos realizar novamente um seminário de emergências pré-hospitalares pediátricas, visto que estamos a falar em crianças, fazemos a parte deste seminário, que é um seminário onde só falamos de crianças, onde vai vários oradores da área, específicos de médicos, enfermeiros, coaches da área e outros terapeutas, que será em setembro. Ainda não está definida a data, depois vamos lançar via site na vossa página do... Exatamente, no Facebook ou no nosso site, na comunicação social também. E temos também este próximo sábado um curso de suporte básico de vida com desfibrilação automática externa. Os interessados em quererem se inscrever é um curso direcionado para profissionais de saúde, neste caso socorristas, médicos, enfermeiros. Portanto, é para o público em geral? Não, para profissionais de saúde, este sábado, mas temos sempre todos os meses a abrir cursos para o público em geral, assim como os cursos de socorrismo de 15 horas. Por isso é uma questão de verem o nosso Facebook ou o site e mandem-nos um e-mail. Também sensibilizações temos feito imensas ao longo de todas as escolas, a nível da educação, pedida pelos docentes. Tem sido um sucesso, nós temos ido a quase todas as escolas da região, daí que sempre precisarem também, estamos sempre disponíveis para fazê-lo. É uma questão só de nos contactar. Temos outros eventos aí a decorrer, vai haver um evento agora em julho, também que será uma surpresa, estejam atentos ao nosso Facebook, por isso que vai ser muito interessante. Vamos lá ver se a RTP consegue dar cobertura a esse evento, que são super memoráveis, a forma como tentam informar e sensibilizar para o primeiro socorro é sempre com coisas diferentes do habitual, não é? Já tentamos sempre inovar, realmente, porque ou nunca foi feito, ou realmente estamos a entrar num campo que era uma lacuna muito grande e que as pessoas sentem essa necessidade, as pessoas procuram-nos muito, que realmente já querem saber mais sobre o primeiro socorro, querem saber o que é que fazem em casa. As escolas, as instituições já precisam ter pessoas formadas minimamente para atender uma situação de primeiro socorro. E as pessoas têm mais informação, procuram saber mais, começa a haver obrigação nos espaços públicos, por exemplo, dos desfibriladores automáticos externos, as pessoas têm que ter formação para isso, começa a ser obrigatório nas empresas haver um funcionário, pelo menos por turno, que tenha formação em primeiros socorros devido às partes da qualidade, e tudo isto começa a movimentar. Houve um boom estes últimos 2 anos, praticamente, na parte do socorrismo, na parte da desfibrilação automática externa, e
E a nossa associação é mesmo esse objetivo, é chegar o mais próximo das pessoas. Temos estado junto dos municípios também, que têm tido uma procura bastante grande, para formar e para tentar implementar os programas de fibração automática externa, o que tem sido bom para nós. E nós fazemos isso com todo o gosto e com todo o nosso conhecimento e queremos realmente, ao fim de alguns anos, poder dizer, olha, aqui na Madeira é um local onde temos X pessoas formadas em socorrismo, em suporte básico e é isso que se pretende. Esperamos que não seja uma utopia, mas sim uma realidade próxima, que também vai facilitar toda a abordagem dos profissionais de saúde, não é? Não é que se vão substituir, mas pelo menos numa primeira instância podem ajudar a salvar vidas. Numa primeira abordagem, e já temos tido situações descritas disso, de populares que atuaram aqui na nossa cidade, enquanto não chegava o apoio mais profissional. Daí que é importante haver estas nossas conversas, eu espero que também sejam algo instrutivas para o nosso público. Obrigado aos dois por este momento didático. E agora vamos a um momento